Nós temos dois canais, um canal em inglês e um canal em português. Então, eu estou dando as instruções agora em português para que cada pessoa possa escolher, saber que tem à sua disposição os diferentes canais. Aqui, quem está na sala de Zoom, na barra inferior, tem um globinho chamado Interpretação ou Interpretation, e nele você pode selecionar o canal de português ou inglês, e quem está na transmissão, se tiver no canal que não for da sua preferência, pode procurar, que você vai encontrar o segundo link com o canal em inglês ou com o canal em português. Dito isso, gostaria de, primeiramente, agradecer o Rabino Doniel Hartmann por ter aceito este convite para estar conosco hoje, novamente nessa série de entrevistas com personalidades israelenses. Esse é um projeto que iniciou, ele acontece em parceria do Centro de Estudos Judaicos da USP com a Academia Judaica e o grupo Bogrei Hazid. A gente entende que ele é ainda mais necessário nesse momento e cada vez parece que vai se tornando mais importante, pelo fato de tudo que está acontecendo em Israel e do silenciamento das vozes dos israelenses, das vozes que podem dizer para a gente o que está acontecendo, qual é a realidade em Israel. Então, a gente entende que se faz ainda mais necessário criar canais para que essas vozes tenham eco fora de Israel também. E esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo como academia, desde tanto a academia, a universidade, como a academia judaica, como todas as pessoas que têm se colocado nessa tarefa de trazer o conhecimento à luz. Rabino Doniel Hartmann é presidente do Shalom Hartman Institute e ele ocupa a cadeira da família Kaufman em filosofia judaica, é autor de vários livros, Boundaries of Judaism, Putting God Second, é um outro livro. Todos os livros dele são muito interessantes, super recomendáveis. Mais recentemente, ele publicou o livro Who Are the Jews and Who Can We Become? E ele foi finalista do prêmio do Conselho Livro Judaico de 2023. O Daniel Hartmann também apresenta um podcast muito premiado nos Estados Unidos, For Heaven's Sake. É um podcast sobre um marloquet, uma discussão, Lechem Shamayim, e ele apresenta juntamente com o seu colega Yossi Klein, a Leve, quem também já esteve conosco em encontros anteriores. Nós já tivemos Manuel Trachtenberg, Hanor Ben-Pazi, tivemos também Rachel Elior, Zev Begin, enfim, são várias personalidades e a gente novamente tem o nosso querido Daniel Hartmann, que também, além de apresentador de podcast, blogueiro também, ensaísta, tem muitas publicações, ou seja, é uma pessoa que tem produzido uma corrente de pensamento muito importante dentro do judaísmo contemporâneo. Ele tem doutorado em filosofia judaica pela Hebrew University e também mestrado em filosofia política pela New York University, mestrado em religião pela Temple University e foi ordenado rabino pelo Shalom Hartman Institute. Essa é a parte do currículo e, para além de todo esse currículo tão recheado, agora a gente tem a oportunidade de escutar não sobre ele, mas o que ele realmente traz para todos nós de ensinamento, e a gente é com muita honra que eu passo a palavra para a professora Suzana, para que ela possa dar início à entrevista e em seguida a gente retoma. Thank you, Kelita.
Welcome, Daniel. Obrigado, Kelita. Bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui conosco. Enquanto eu estava escrevendo as perguntas, eu percebi que nós vamos falar só apenas o- os, os nossos problemas. A palavra em hebraico para isso também envolve um jogo de palavras com estreiteza também. Mas, enfim, eu estou muito feliz de poder conversar com você hoje e eu espero que no futuro próximo possamos conversar novamente sobre as maravilhas do judaísmo e as belezas de Israel. Você, na verdade, vai ficar nos devendo um diálogo mais feliz, tá? Tá combinado? Tá combinado. Bom, agora, em tempos de guerra e crise, digamos, crise em letras maiúsculas, nós temos que conversar sobre um assunto que nos desafia, que é desafiador para nós, que é essa nova forma de pensar, essas divisões, esses gaps, ah, que parecem ter se multiplicado no nossa época. E, além disso, temos que falar sobre o fluxo de lágrimas que estamos vivendo e como podemos lidar com isso. O nós e eles, essas categorias sociopolíticas e ideológicas, elas estão sempre mudando. A fronteira clássica de nós e eles sendo um inimigo, também é uma fronteira fluida hoje. Por exemplo, o primeiro assunto que nós temos aqui, a alta mortalidade em Gaza. Esse é um novo desafio para a nossa responsabilidade moral, sem a qual não podemos nos chamar judeus e sequer seres humanos. Será que é hora da gente reconhecer isso? Como que a gente pode reconhecer o sofrimento do outro lado e nos responsabilizarmos por isso? Quando a gente vê o outro lado, não só como os palestinos em Gaza, mas também os palestinos nos territórios sob o controle e a responsabilidade de Israel, e também as minorias étnicas dentro de Israel. Hi. Um, Olá, yes, this might not be that joyful. talvez essa conversa não seja assim tão agradável. So, first, the question you asked is very Primeiro, a broad. I'm pergunta going que to você start, fez é muito but ampla, stop me, mas eu vou okay? começar. Because Mas, the se for o issue caso, you're vocês raising podem me is a book interromper. unto Essa itself. questão que você está Now, levantando, em si, ela é this um us livro, them né? dichotomy that Essa you're speaking dicotomia about entre nós e eles, is da qual você está is one falando, that some Jews é uma que alguns there's a cultural judeus. debate in Existe Judaism. um debate cultural dentro To do what judaísmo. extent do Até we que live ponto in an us a them gente vive de fato universe? num universo de nós When versus God chose eles? the Jewish people Quando in Deus Genesis escolheu 12, o povo judeu no was the Gênesis meaning of that 12, election qual que era o to significado create a dessa unique seleção? community Era which criar was uma separate from the comunidade world única, que era or a separada community do that's still a mundo, part of the world? ou uma comunidade que ainda é There parte? are hundreds of chapters and E há sources, each one centenas going de in another direction. capítulos e fontes, e cada um Now, aponta para um one of the lado interesting diferente. features Uma das of the Jewish características tradition interessantes da is that tradição our Bible judaica doesn't é start que with the a Jews. nossa Bíblia não começa It com os starts with judeus. not Ela only the começa creation of all human com beings in não the image of apenas a God, criação de todos os seres and humanos in Genesis feitos à 1, imagem de and in Deus, em Genesis Gênesis 9, 1, declaring that mas all em human Gênesis beings are 9 essentially se equal, declara que todos and os that seres humanos são every human essencialmente life iguais obligates e us. que nós temos uma Because to obrigação em be relação a created in the cada image of vida God is to humana, imbue porque every ser human criado à being with imagem de equal Deus value. é dar a
cada ser humano um valor igual. Não foram os judeus que foram criados à imagem de Deus. Todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus, e é assim que começa a nossa Torá. A pergunta é, em Gênesis 12, ele abriga esse compromisso? É a história do nosso relacionamento? Essa escolha é a parte da nossa responsabilidade com relação ao mundo? Nós temos identidades muito particulares, identidades nacionais particulares. O seu objetivo é só cuidar de si mesmo ou é criar uma esfera de lealdade única? Ou se trata de pegar o que você tem de bom na sua identidade e viver no meio de um mundo onde há múltiplas outras identidades? Quem somos nós? Essa é a primeira pergunta. Porque, para mim, nós, que é o quê? Somos judeus, mas também somos seres humanos. E na nossa tradição tem um outro nós também. Os seres humanos somos nós, judeus somos nós. One second, they're asking me here something. Peraí, One second. alguém me fez uma pergunta aqui. Something just came up. They want to know what language Alguma I'm coisa speaking. Could apareceu, I'll eles just querem ignore that? saber em que Okay, língua que I eu could estou ignore that. falando. Ah, Us tá. is not just Então, nós Jews, it's not não é just human só beings. nós os judeus, não Us são is só os also seres humanos. all Nós the representa também downtrodden in the world. todo mundo que Leviticus está com uma 19 sorte no says, mundo. "You shall love your Levíticos neighbor as 19 yourself." diz: você deve And then amar it o says, "You seu shall love the vizinho como a stranger as si yourself." mesmo. 'Cause Você you were deve strangers in the amar land os of Egypt. estranhos como a So si mesmo, ou what os community estrangeiros, do I belong porque to? vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, qual que é a minha comunidade, Susana? Nós como judeus, ou nós como seres humanos, ou nós como qualquer um que está sendo atacado, perseguido? Eu sou o estrangeiro perene da história. Eles são a minha comunidade. Então, esse é o início. Como que eu vou estruturar o pensamento sobre essa pergunta? Tem muitos nozes. Quando a gente fala em israelenses e palestinos, eles são eu. A população de Gaza também sou eu. Os palestinos na Samaria também são parte de mim. Não, agora, em tempos de guerra, quando a sua comunidade está sendo atacada, é natural contrair o seu senso de lealdade. Não é que o outro desapareça, mas é uma questão de estabelecer prioridades. Eu tenho que me importar com a minha família. No dia 7 de outubro, colocou em perigo a existência de Israel. Os planos de Hezbollah e do Irã também colocam em risco a minha existência. Então, é natural para mim dizer, ok, então, se todos os seres humanos são feitos à imagem de Deus, eu também sou. Então, a minha vida também tem valor. Então, autodefesa é uma parte integral de ser um membro da raça humana. Eu não tenho direito de autodefesa porque eu sou judeu. Eu tenho direito à autodefesa porque eu fui criado à imagem de Deus e a minha vida importa. Mas isso significa que quando eu me engajo em uma guerra, eu não tenho só se perguntar se essa guerra é justa. Eu tenho que perguntar como lutar de maneira justa dentro dessa guerra. Porque quando eu entro em guerra, eu estou me encontrando com outros seres humanos que também fazem parte do nós. Eles são meus inimigos num lado, mas eles também são parte da raça humana. A única condição sobre a qual eu posso tirar uma vida, mesmo em guerra, é quando essa outras pessoas está colocando a minha vida em risco. Quando eles colocam a minha vida em risco, a minha responsabilidade como ser humano está suspendida em relação a essa pessoa e a minha vida vem em primeiro lugar. O problema é em que muitas guerras, e particularmente na qual estamos agora, não só nós estamos lutando contra combatentes, há várias pessoas que não são combatentes que estão envolvidas, eles estão lá. O campo de batalha não é, por exemplo, quando você olha nas guerras napoleônicas na Europa, você só vê dois exércitos na montanha, ali naquele
Planalto e só tem soldado. É diferente. Em Gaza, a frente de batalha está cheia de civis inocentes. E deixa eu falar, um civil inocente não é alguém que te ama, tá? Pode ser também alguém que te odeia. Mas, enquanto eles não estiverem tentando te matar, a sacralidade da vida deles toma precedência. Our challenge as Jews Nosso desafio como judeus é como que nós vamos reconhecer que nós temos várias esferas de nós. Não é só nós versus eles. Tem vários nós diferentes. O único eles é aquela pessoa que tenta me matar. No momento que você tenta me matar, você para de fazer parte do meu nós e passa a ser o eles. Qualquer outra pessoa que não está tentando me matar nesse momento é parte do meu nós. Part of my E criticism of essa é Israel a is I luta. E don't parte da feel minha crítica sobre that we Israel é que eu understand that não the acho que a Gazans gente are está us, entendendo que that a Palestinians população in de Judea and Gaza também Samaria é are us, nós, ou fazem parte de nós. and A Israeli população citizens palestina who are na Jews Samaria também are faz us. parte de nós, And e when you os don't see cidadãos somebody as israelenses judeus us, fazem that's parte de when nós. your Quando a moral gente não vê alguém como standards nós, é aí que o begin nosso um, moral, o to nosso be padrão challenged. de moral And I começa think a ser that's desafiado. part of what we're seeing. E isso é Now, parte do que it's estamos true. vendo agora. When I have to fight Sim, é them, verdade. Quando eu fight tenho que those lutar people who want to contra kill me, eles, essas there are pessoas going que to estão be tentando me some matar, us haverá who are alguns de nós in the battlefield who que I have estão na who there's no batalha, que way estão no for me campo to de distinguish batalha, between them. e às vezes Civilian não há como casualties are a distinguir. given. Uma But civilian casualidade ou fatalidade casualties civis aren't são just coisas que collateral acontecem. damage. Mas It's elas não not são just só something that happens. problema It colateral, não é has to só be algo que something that you acontece. mourn. Tem que ser It has to algo be que, something quando that you acontece, struggle você to entra em live. luto e And que causa the dor challenge em of você, October 7th com a is that qual it você made tem us que lutar. very, E o very happy. desafio do Created 17 de outubro foi esse, all porque Gazans are them. colocou todas as Palestinians are pessoas them. de Gaza, ou todos os All palestinos, Arabs are como them. o eles, All todos Muslims os are them. árabes como eles, That todos anger os is muçulmanos the como anger of eles. vengeance. E essa It's raiva é a not the raiva anger da of a just vingança, war. não é a And how raiva we de uma guerra distinguish justa. between Então, just como war nós fazemos a and distinção vengeance entre uma guerra justa e is one of the vingança? critical questions that Essa é Israel uma is going das to have to questões answer mais for. críticas que And Israel vai to ter this que very day responder, is still struggling. e que até hoje nós estamos tendo problemas lutando com isso. It's only human. It's only human. É And humano, the né? anger A raiva é is algo even simplesmente more humano. problematic is the E trauma. mais problemático que I isso know. também é o Do you trauma. believe that Você there is acredita que há, talking about falando bridges, sobre there is a bridge pontes, between você acha que pode the haver uma Zionism ponte we grew entre up o with, sionismo the com o qual a Berakeret gente Misale cresceu, Damascus, the promise of a peace, promessa de and paz, e I'm translating it. It's a tentando song, Israeli traduzir na minha song. cabeça We are uma going canção by train to israelense, go to que a gente vai Damascus. de trem para Damasco. And apparently we're not going by train Parece que anywhere. a gente não vai de trem para lugar Or nenhum, by mas, plane, by né? the way. We're Ou not de going avião, anywhere. né? Or Também, by no caso, a plane, gente não vai de We're avião not going também. anywhere. We're A gente stuck. não vai para lugar nenhum, a gente está preso. And them being the dreamers E and eles são us como se being fossem sonhadores, dystopic e nós, Zionism. Are os we living a sionistas dystopic distópicos. Zionism? Será que a gente está Are vivendo we hoje um not sionismo allowed to distópico? dream A and to gente não be tem mais permissão de sonhar and to build our em dreams? construir o Are nosso we going to sonho? build a nightmare? Será que a gente vai construir um Right. pesadelo? So first of all, thank you for these Bom, questions. primeiramente, obrigado por essa pergunta. There is no doubt that we're living in a Não há dystopia right nenhuma This dúvida is que a not a gente está normal vivendo existence. algo distópico. Isso não é It's not a normal. normal existence. Não é uma You know, I said existência this on my normal. podcast the other E eu day. disse I isso have no a meu daughter podcast outro who's dia. Eu looking tenho to uma buy a house. filha que está tentando comprar uma casa She's nesse renting, momento. and she's Ela está about to have alugando her fourth child, e ela vai and ter o she has quarto two filho. stepdaughters, and they're looking Ela to tem buy 2 enteadas, então eles estão a house. buscando comprar uma So casa nova.
Então, a minha neta mais velha, tinham achado uma casa e ela gostou muito dessa casa, ela queria que comprassem essa. Mas a mais velha tem 13 anos, a próxima tem 10. E essa é a conversa que eu ouvi entre as duas. A mais nova vira para a mais velha e fala: tem uma sala segura dentro desse apartamento? Aí a mais velha falou: não, não tem, mas no andar de baixo tem um porão. Um porão que pode ser um abrigo. Um abrigo? Não, mas aí não é bom, você tem que correr para baixo, é muito longe. Aí a outra fala assim: não, é muito melhor, porque quando você está no abrigo antiaéreo, na sala segura, você está sozinho. Quando você está lá embaixo, você tem todos os seus vizinhos com você. Tá, isso é certo. Mas esse abrigo é muito melhor. A sala. Essa foi a conversa que uma criança de 10 e de 13 estavam tendo uma com a outra. Ou seja, eles estavam pensando numa casa, eles não estavam pensando em como vai ser meu quarto. Elas não estavam perguntando do tamanho da cozinha, se vai ter um quintal. Eles estavam pensando, tem uma sala segura, tem um abrigo, e qual deles que é melhor? Essa não é uma existência normal. Isso é uma distopia. Agora, essa distopia não é algo que é de nossa responsabilidade. Nós temos inimigos que querem nos matar. Just the stories, October 7th, but it's been going As on in many histórias forms. de 7 de outubro, elas têm se espalhado. A minha filha mais velha, a mãe dessas duas crianças, quando ela tinha 12 anos, a sua melhor amiga morreu quando estava fazendo compras num shopping center. Eu tenho uma outra filha, quando ela estava na 4ª série, a professora foi assassinada por terroristas. Enquanto ela estava, infelizmente eu não consegui ouvir o nome do local. Estas duas filhas, elas estavam do quê? 2 metros do terrorista que apertou o botão para explodir a si mesmo e esse local. O meu filho, ele estava em Tancor e teve que lutar em Gaza. Então, nada disso é normal, não é vida normal. It's very hard to dream in this environment. É muito difícil sonhar nesse ambiente. A canção que a gente vai de trem para Damasco, a minha avó, minha família mudou para Israel em 1903 e em 29 o meu avô mudou para os Estados Unidos e voltou em 71 para Israel. Mas a minha avó cresceu na cidade de Svat e ela pegava o trem para Beirute nas férias de verão. Ela contava para a gente sobre Beirute, sobre a viagem de trem. Não há mais nenhum trem. E a pergunta que nós temos é: como você continua a sonhar no meio de uma distopia? Porque o sonho, ele nega que você está numa distopia, é considerado inocente e muito perigoso. Mas como estamos vivendo uma existência anormal, um dos maiores desafios do povo judeu é continuar sonhando. Quando eu olho para quem eu sou como um judeu, o que eu penso? Quando eu penso o que eu herdei da minha tradição, nós não somos os primeiros judeus a viverem uma distopia. Sim, é verdade, os últimos 40 anos para os judeus ao redor do mundo foram anos bons. Foram anos relativamente tranquilos. A segunda metade do século XX foi um período único. E mesmo agora, no século XXI, com todas essas conversas, ainda é uma época excepcional. Até em Israel, no dia 6 de outubro, a gente não sentia que estava vivendo numa distopia. A gente está vivendo em negação, mas a gente não sentia isso.
Mas os judeus, ao longo da história, viveram em épocas muito mais difíceis do que a que estamos enfrentando agora. E uma das características únicas da nossa história é que eu lembro de uma história de que o nosso templo foi destruído e que os judeus espalharam-se pelo Império Romano. E aí houve a revolta de Bar Kokhba. E assim que fomos exilados, nós, judeus, começamos a ficar um do lado um do outro. Nós começamos. A gente estava num período negro, péssimo da história, eram perseguidos por todos. O cristianismo e o islamismo diziam que representavam melhor a palavra de Deus do que nós. Todos falam de 3 tradições monoteístas, mas essa é uma piada. Uma delas tem 1,5 bilhão, a outra é 1,5 bilhão, e nós somos 15 milhões. Então, falam das 3 grandes tradições. Mas nós não somos os mais bem-sucedidos, né? A gente fala que Deus nos ama, mas Deus tem uma forma muito estranha de expressar o seu amor. Nós sempre sonhamos em ser judeus e nunca aceitar a realidade como algo dado, não aceitar uma visão determinista da história. Está no meu poder, mudar a história está em meu poder. Eu não sei se eu vou conseguir pegar um trem para Damasco, mas eu sei que eu posso ter paz com os palestinos e eu preciso trabalhar para essa paz. Eu sei que eu tenho que assumir a responsabilidade e vai chegar o dia em que a gente vai conseguir acabar com essa guerra em Gaza e nós vamos conseguir desenvolver um novo tipo de arranjo de segurança, que seja na Cisjordânia ou na Samaria, que as pessoas vão viver lá uma do lado da outra, cada um com a sua própria identidade nacional, vivendo em paz e segurança. Como que eu sei disso? Porque eu sou judeu. Judeus não deixam a realidade atual definir os nossos sonhos, as nossas aspirações. É claro que é verdade. Esse ano, principalmente no último ano, ninguém ousa falar em sonhos. Mas esse é o nosso trabalho. O trabalho dos professores e dos rabinos não é validar. Você tem que validar a realidade, mas você não precisa idealizá-la. E isso também é parte do. O trauma dos israelenses é verdadeiro, mas o nosso trabalho como judeus é olhar para esse trauma de forma realista e lidar com ele e perguntar qual que é o mundo no qual a gente quer viver. Qual que é a nossa próxima Jerusalém? Agora, nesse momento, minha agenda educacional é perguntar qual que é a sua próxima Jerusalém. Wow, thank you. I wrote a whole Obrigada. mahberet with this, Eu posso escrever quase um livro com considerações sobre essa resposta. Kelly, tá? É a sua vez. Muito obrigada, Suzana. So strong to listen you about our responsibility. É muito forte isso que você falou sobre a nossa responsabilidade. E sobre isso eu queria te fazer uma pergunta adicional. Quando você estava respondendo a primeira pergunta da Suzana, você falou sobre lealdade. E eu lembro, em julho, no seminário rabínico sobre a Torá, quando você disse, você falou sobre uma mãe, about moral issues, foi falar com o filho sobre questões morais, quando ela não quis falar sobre Gaza, porque ela ficou com medo do que poderia acontecer. O que pode acontecer se essa conversa fizesse com que ele hesitasse quando ele voltasse a Gaza? Porque eu acho que é um período de guerra, né? Então, a minha pergunta é: qual responsabilidade nós, nesse momento, temos?
Bom, You were você listening ouviu, this summer. você estava ouvindo, né, nesse verão, quando estava lá. Essa história dessa mãe, ela ainda toca muito profundo no meu coração. É uma mãe que está com medo de falar sobre os direitos dos civis de Gaza, porque ela tem medo de que ele vai hesitar. E talvez ela seja responsável pela morte dele. Let me just be clear. Então, deixa eu esclarecer uma coisa. You spoke about some of my degrees and some Você of my falou sobre education and a some minha of the books I educação, wrote. sobre todos os livros que eu escrevi, I was sobre os also meus tank títulos. Eu já fui I went parte to do war. exército de Israel e eu fui à guerra. I killed people. E eu já matei pessoas. I don't use this eye. Eu não uso esse olho. And when I was 18, Quando eu tinha 18 and I anos, brought to the, I was being selected, the eu army, estava sendo selecionado no exército, eles começam a fazer vários testes para ver o que que você deve fazer, o que que você não deve fazer. Eles olharam para mim e disseram: você tem que ser um soldado não combatente. Você não tem um olho, você vê nada desse olho. So they made me a non-combat soldier. Então eles me colocaram como um soldado não combatente. Eu fui para casa, eu liguei para o escritório de convocação e eu falei que eu queria ser testado novamente. Então eles me chamaram e eu trapaceei no exame de vista para poder ser um soldado de combate. E eu me tornei um comandante. Não foi a coisa mais inteligente que eu já fiz, porque eu era os olhos do tanque, né? Mas eu me comprometi em termos de defender o povo judeu. A minha lealdade, parte do meu nós, sou eu mesmo, pessoa. Eu tenho direito à vida. Uma guerra de autodefesa não é moralmente permissível. Ela é uma obrigação moral. É uma obrigação. Eu não questiono o direito do povo judeu de se defender. O que eu estou tentando ensinar é que, precisamente porque eu estou comprometido com o meu direito de autodefesa, é que eu tenho que assegurar que, quando eu faço isso, eu só estou usando esse direito, só posso matar em autodefesa. E esse é que é o desafio. Infelizmente, muitas pessoas contam uma história. Voltando aqui para a pergunta da Suzana, a forma como ela articulou o nós e o eles. Quem que você é leal? A nós ou a eles? É claro que eu sou leal a nós. Eu não sou leal a eles. Mas o meu nós inclui não apenas os judeus. Eu não tenho nenhuma lealdade a eles. Eles são aquelas pessoas que caem dentro de duas categorias. Primeiro, eles têm a intenção de me matar ou causar dano a mim. E o segundo é que eles têm meios para fazer isso. Se você tem a intenção, mas não tem os meios, você não é combatente e eu não tenho permissão de matá-lo. Se você tem os meios, mas não tem a intenção, então você é meu amigo. Para que eu seja capaz de tirar a sua vida, você tem que ter a intenção e os meios. É isso que ativa o meu direito à vida. Eu não sou um pacifista. Eu ando por aí todo dia com uma arma. Eu ando armado. Eu carrego a pistola. Várias pessoas que ficam muito nervosas com o fato que eu carrego uma pistola, uma vez que eu tenho um problema de visão. Mas eu não tenho um problema com isso. Eu não trabalho com a ideia de vitimização, não quero ser vítima. Eu não quero que as pessoas escrevam algo maravilhoso, falando assim, nossa, ele morreu de maneira tão leal. Não estou interessado nisso. Para mim, o sionismo é uma expressão do meu direito de viver e de ter os meios de me defender. Eu quero saber que, se eu estiver num momento em que alguém está tentando me matar, eu sou capaz de me defender.
Eu acredito que a autodefesa é a maior expressão da minha responsabilidade moral em relação a mim mesmo, mas também é uma responsabilidade moral em relação a nós. Só que esse nós inclui as pessoas que não têm ou a intenção ou os meios de me matar. E esse é o desafio. É por isso que eu até me trapaceei para poder me tornar um soldado, e o nome desse exército é a Força de Defesa de Israel. A gente só luta em autodefesa. A gente luta uma guerra justa, mas a gente tem que lutar de maneira justa, e nem sempre é fácil. Eu disse para o meu filho quando ele estava em Gaza, Itzi, se você tiver dúvida, não tem dúvida, volta para casa. Você não faz uma avaliação moral da guerra sentado na sua sala. Você não tem como falar assim, o que que um soldado sabe naquele momento no meio da guerra? Eu não sou uma pessoa que está tentando moralizar a morte dos israelenses. Não, não é isso. Eu estou comprometido com o meu direito à vida. Mas é justamente porque eu estou comprometido com o meu direito de vida que eu também estou comprometido com o direito de todas aquelas pessoas que estão tentando me matar. Fazer isso não é tão fácil. Não é fácil e você vai cometer erros. E haverá mortes de civis, isso vai acontecer. Mas o seu trabalho é se importar e fazer tudo o possível, tudo que você puder para minimizar isso. E nesse momento, a minha lealdade é em relação a nós. Nós, meu direito a de autodefesa, meu direito como ser humano, nós também temos direitos de viver. E isso, como o engajamento não está sendo direto em força de me matar, isso não tem sido possível. Thank you. Remarking Muito obrigada. words about Eu doubt. vou. Isso lembra das palavras que você You falou are sobre doubt, dúvida, né? doubt, come home. Você falou para o About seu that, filho que se você tiver em dúvida, volta para casa, né? in the Eu queria same falar conference sobre that isso. Na mesma I conferência mentioned em que eu before, mencionei anteriormente, you remark você the disse, difference between você falou sobre a prisoners of diferença war entre and prisioneiros de terrorists. guerra e And terroristas. I would like E eu to gostaria listen you. What de is the main ouvir de difference você between qual the que é a two principal categories diferença entre essas duas based categorias, on the com Jewish base sources and nas fontes judaicas, who is who e quem é decide quem decide or judge ou who is julga prisoner of war, who quem is é um terrorist, prisioneiro de guerra, and quem é terrorista, based on com base judgment. no What nosso are the julgamento. consequences in terms of Quais treatment são should as be given consequências in em each termos do case? tratamento que deve ser dado em cada caso? Então, deixa eu voltar para as duas categorias que eu mencionei anteriormente. Quando eu vou para a guerra, eu vou para a guerra com pessoas que também foram criadas à imagem de Deus. Todo mundo foi criado à imagem de Deus. Você pode ser meu inimigo, você pode se tornar o eles, mas você não deixa de ser criado na imagem de Deus. E essa é uma fala rabínica muito antiga. Quando os egípcios estavam se afogando no Mar Vermelho, e os anjos começaram a cantar preces para Deus, Deus disse: "Shh, minha criação está afogando agora. Você quer me exaltar?" E esses são os egípcios e eles estavam escravizando o povo judeu. Eles queriam tirar nossa liberdade, mas ainda assim eles são seres humanos. Então, qual é a diferença entre um prisioneiro de guerra e um terrorista? Lembra, há dois critérios. Você tem que ter a intenção e os meios. A partir do momento que a pessoa levanta a mão acima da própria cabeça, a hora que eles largaram a arma, eles não têm os meios.
Eles podem continuar me By odiando, definition, I don't have a mas right to por take their life. definição, eu não tenho mais direito de Now, tirar a vida dessa if you pessoa. remember in the war in Gaza, the Se você terrible lembrar story na história of da the Guerra de Golani Gaza, Brigade, você tem a história one da soldier, Brigada de there were Golani, three hostages, que tinham Israeli Jewish hostages, três reféns judeus who israelenses ran away from their captors, que fugiram dos seus and captores, they raised their hands and they were waving. levantaram as mãos, And the soldiers balançaram thought os braços e os soldados they were acharam terrorists. que eles They eram shot them. terroristas e Do you know what the chief balearam. of staff of the Israeli army said? Sabe o que o Said, chefe "That's not the way we Jews fight. daquele batalhão That's not falou? the ethics Não of é the Israeli assim army. que nós, que We don't os kill judeus, civilians." lutamos. Nós não And matamos also, the civis minute e a no Gaza, a minuto terrorist em raises que um their hand, terrorista levantar a mão, that moment, naquele we do minuto, not use a lethal gente force não against usa mais força letal contra eles. them. We don't. So Nós não the fazemos isso. distinction is actually very clear. Então, a distinção Very é clear. muito clara. You know, and what is you know the essence of what a Você terror a sabe qual terrorist é a doesn't distinguish essência de um between terrorista? É combatants que and ele não non-combatants. faz a distinção That's what entre os Hamas does. combatentes e os Hamas não doesn't combatentes. É distinguish. isso que é o For Hamas. them, O Hamas every não faz essa civilian and every distinção. Para soldier eles, are qualquer civil, qualquer soldado é tudo a mesma coisa. a moral army, Um and not just a exército Jewish moral, any não moral apenas is built um on exército core judeu, mas distinction qualquer exército que between queira ser civilians moral, or ele between tem que combatants entender and a non-combatants. diferença And the entre difference civis, between combatentes e não a combatentes. army and a E a terrorist diferença is when you entre make um that distinction. exército e So when a um terrorist terrorismo blows up a é toy store, quando você faz they say everybody essa in that store distinção. was a combatant. Quando um terrorista And I'm allowed to explode uma loja terrorize de because brinquedos, ele fala the todo mundo ali dentro the era um ends justify combatente. the means. E eu não vou falar para vocês que os In fins war, justificam os meios. we're Na allowed to guerra, kill, but not all ends a gente tem justify every permissão means. para matar, The mas only nem means we're allowed to todos use is os the fins killing justificam of todos those os who have meios. O the único meio que a intent gente pode usar é and the means matar to aqueles kill que us. têm a And intenção so, e os meios de nos matar. once you raise your hand, Então, uma vez que você levantou a our mão, job now is to protect. o nosso trabalho agora é te And by the way, proteger. this is, again, this gets very E personal. isso Everybody acaba in sendo Israel algo has muito stories. pessoal. Todo mundo em Israel tem uma Everybody. história. Todo mundo tem. My brother-in-law's plane was shot down in the first O World War. avião do meu cunhado We don't know é, if he's alive or dead. caiu, And it was 2 foi years tirado do ar. until A we found gente out levou that he 2 anos was para dead. descobrir And que we ele de received fato his body estava back morto e from nós 4,000 recebemos o corpo Syrian de soldiers. volta da parte dos soldados But when we sírios. didn't know, Mas enquanto a gente ainda não sabia, we were clear a gente tinha about ainda assim a Syrian moral certeza responsibility de to que treat havia uma our prisoners of responsabilidade war. moral da We Síria were clear. em como eles deveriam tratar os nossos prisioneiros de guerra. So what have we become terrorists because of the A October gente se 7th? tornou terrorista por causa do 7 de outubro? So you have some ministers in our government, Então, você tem alguns ministros no nosso particularly governo, Itamar Ben-Gvir, who says, why do we have particularmente so many Itamar prisoners? Why Ben-Gvir. aren't we killing more Fala, of por them? que a gente não tem Really? todos esses prisioneiros? Por que a gente não mata eles That's de not the maneira way a moral? Jew goes to war. Não é assim que um That's, judeu vai para a guerra. that's not who I am. Não é, eu não I sou essa am pessoa. unambiguous about my right to Eu não sou self-defense ambíguo sobre o meu and direito unambiguous à about my autodefesa. responsibility E sobre to a mim, eu engage também in não an tenho act of nenhuma self-defense ambiguidade sobre a within the minha categories of my moral responsabilidade de responsibility encarar to um ato human de beings who are created in autodefesa the image of God. dentro da minha And the responsabilidade em minute relação aos seres humanos que são you criados à give imagem de up the Deus. means, Mas o minuto em I que a have a moral pessoa não tem responsibility mais to os you. meios de me And matar, that's eu where the tenho prisoner essa of war comes responsabilidade from. moral também. E é aqui que entra o prisioneiro de guerra no contexto. I wanna make a question Eu quero fazer uma related to this. pergunta You said you are a relacionada a Torah isso que man você falou. and Você you falou are que é a um homem da Torá commander. e você falou que foi comandante de um Torah man. tanque também. Rabbi, okay. Você é um rabino, né? Um homem da Torá. Rabbi. But we are now facing a Agora, very nós dangerous estamos division encarando uma divisão in muito Israel, which perigosa dentro de Israel, lead us to na qual the líderes horrible rift, the criaram internal breach uma in our fenda past,
no nosso and passado. this division is E essa between divisão é entre people who carry the pessoas burden of que Israeli carregam o security fardo and da Israeli segurança de society Israel and e da economy, sociedade e da and economia de Israel, people e as who are pessoas who view themselves as que guardians se of the veem Torah and como view guardiães da Torá us, the e other, veem a as nós como o outro, como as in Mityahanim, that we are the como no passado, que nós somos como os who do not helenizados, né? share this Que não so heavy compartilham burden. desse fardo tão pesado. Now in time of war and E agora, crisis, em época de crisis, guerra e this is crise, one of the main issues isso é um dos that principais Israelis are problemas que facing. os israelenses com And qual os how can israelenses we estão se deal with that? deparando. What Como history podemos has lidar com taught isso? O us, que que a what história nos Torah ensinou teaches a us, esse respeito? O que que a Torá so nos that this ensina horrible rift para does not que happen again? essa Not fenda, essa to divisão não mention aconteça the horrible novamente? term Isso sem sinatahim, mencionar o termo hatred between sinatahim, brothers, que that is é o also ódio entre introduced irmãos, que tem very sido também lightly usado in TV, in Israeli TV news, etc. nas notícias de Israel, na televisão. Bom, você está levantando uma das questões mais debatidas hoje na sociedade israelense. E eu não posso lidar com tudo isso, embora eu gostaria. Eu vou tentar, mas eu vou fazer algumas considerações mais curtas. A minha família inteira é ultra-ortodoxa. O meu pai era a ovelha branca da família. Todo mundo é Hareg. Nenhum deles serviu o exército. Em julho de 76, quando eu entrei para o exército, meu pai parou de falar com seus irmãos, porque eles não mandaram os filhos para a guerra, para o exército. E na sociedade israelense, o fato de haver uma comunidade que não acredita que tem que compartilhar na responsabilidade moral de defender a vida do povo judeu e do seu Estado, isso em si é uma abominação. De que eles fazem isso no nome do judaísmo é pior ainda. É o dobrado. O fato de as pessoas acharem que são melhores judeus por causa disso é uma abominação tripla. Eu não tenho nenhum complexo de inferioridade quanto aos ultra-ortodoxos. Uma das maiores honras da minha vida e um dos comandos mais significativos que eu já cumpri é o mandamento de não ficar parado olhando enquanto os meus irmãos e irmãs estiverem em perigo. Eu sei que eu fiz a minha parte para ajudar o povo judeu. E isso toma precedente sobre estudar yeshiva. Eu não acredito que os alunos da Torá vão te proteger. Eu acho que Deus ajuda aqueles que se ajudam. E eu não acredito que o estudo da Torá em si é uma armadura para o povo judeu. Eu acho que eles estão vivendo com base no fato de que eu estava disposto a ir para a guerra. E isso tem que mudar. Algo que a gente tem que reconhecer é que a gente não muda as coisas de uma hora para outra. Algo que tem acontecido há 75 anos, você permitiu que uma comunidade, basicamente, desenvolvesse uma cultura de falta de responsabilidade e de maturidade. Por exemplo, para até colocar isso para votar, passar na legislação, isso vai levar um tempo. E muita coisa vai ter que mudar, inclusive a comunidade ultra-ortodoxa. O problema é que a sociedade israelense permite que eles não entrem para o exército. E isso vai mudar, só que vai demorar um pouco. Agora, no meio dessa guerra, nesse momento, onde a gente não está precisando de mais 10 mil soldados, e eu estou circundado por membros da minha família que
que ficaram 200, mais de 250 And another dias, community né? looks and E outra says, I'm comunidade exempt. olha e fala assim: ah, não, eu sou And they isento say de so, ir I'm para a exempt guerra. in the name of Quando eles Judaism. dizem isso, que eu sou As a isento por rabbi, causa, em nome do judaísmo, eu, como that's rabino, the cultural battle para that mim, I have to essa é a fight batalha cultural que eu tenho to bring a que different lutar voice of Judaism para trazer uma nova voz do judaísmo para o povo judeu. A fight indeed. É, sem Um, dúvida, uma luta. Daniel, our time Daniel, I'm o enjoying nosso this talk tempo that está much. acabando. Eu estou I'm gostando muito really da nossa conversa, pity the mas o time nosso is, tempo está acabando but e é uma one pena. last question, Mas eu please, tenho uma última about pergunta, por favor, maybe the sobre bridge I fear the most talvez a ponte between que eu tenho Israel mais medo and the entre diaspora, Israel e a the Jewish diáspora. diaspora. Essa ponte entre Sometimes Israel e a I'm diáspora hearing young judaica. people Eu mainly. venho ouvindo, principalmente os What they jovens, say reminds e o me que of a eles dizem me biblical lembra old de saying uma of de um the velho ditado Israelis bíblico are de que os I'm terrible israelenses, at paraphrasing it, eu sou horrível like para parafrasear, our mas é parents algo que ate sour grapes os and nossos our pais teeth comeram became and the children's uvas. teeth become right. O dente the das children. crianças foram And arruinados. Isso. if we change this for Se a Israel, gente I mudar am isso, hearing this vamos falar kind of Israel, eu estou argument. ouvindo esse tipo Israel de has its argumento. policies, but Israel tem as we suas are bearing políticas, the mas burden of nós estamos anti-Semitism on carregando account of it. And o we don't have a antissemitismo por say conta dessas políticas about de Israel, e a gente não pode falar Israel's nada policies, which is sobre right. as políticas de Israel. And E isso é verdade. this gap, this Esse gap, the essa the very diferença, fear of we esse are the medo de que generation nós somos a Dora geração Palagar, Dora generation Palagar, of a the geração division and da not the divisão follow-up e não generation. da região que What vai are seguir a task divisão. Qual que é a now? nossa tarefa nesse Ai. momento? Ah, I said it was Tsures, huh? eu sei que falei que era complexo. Yes, If I add an element, one Eu posso element acrescentar um of this elemento question, Susana, para essa pergunta da Suzana? as rabbis and as educators, Como rabinos e what kind of educadores, content it's que most tipo de relevant for us conteúdo é to mais teach relevante related to para, Israel, para nós, para ensinar em that relação a goes Israel, beyond que vá the além mere information da that mera we have informação received from the que nós Jewish media. recebemos da mídia I think judaica? it's in the I same hear line. you. That's almost like that's huge. That's Ok, almost like então, for another lecture. isso é interessante, isso But dá até I'll outra try very palestra, briefly mas because eu vou I'm tentar aware of the clock. brevemente aqui, porque eu I sei see que it. o tempo está acabando, eu estou vendo aqui o reloginho. It's a very big problem. Esse é um problema And grave. anybody who says it's not a problem E is qualquer pessoa que diz que não é, it's a não está very, very pensando serious direito. problem. Esse é um sério problema. And I think both Israel and world E eu Jewry acho que have different tanto responsibilities. Israel quanto os judeus ao redor do Israel mundo têm has a responsabilidades responsibility to be diferentes. aware Israel tem a and to responsabilidade de estar legitimize the ciente questions that e world de Jewry has. legitimar as Israel has to perguntas stop que os claiming that judeus ao world redor do Jewry mundo don't have a right têm. to an opinion. Eles têm que parar de falar que a gente não tem That world direito, Jewry simply porque has to os say judeus do amen resto do mundo, eles não to têm que só anything they dizer say. amém. Israel has to understand that if we're a Jewish Israel tem people, que entender que todo o povo judeu é afetado. what we all Nós feel, todos somos povo judeu. our Que strength is nós as a united Jewish people. todos Now, I sentimos, a can't nossa say força vem da nossa união that I como um povo want to be judeu. part of a people Então, eu with não you, posso but I'm dizer going que to eu quero, ignore everything que eu that quero you fazer feel and I have parte no responsibility. desse povo, mas eu vou ignorar tudo que você pensa It e não can't tenho be nenhuma that Israel only responsabilidade has the sobre isso. responsibility to world Israel não Jewry pode ter when they're só dying, uma but it doesn't have a responsabilidade responsibility to talk to them contra and hear what they're em relação aos judeus quando eles estão morrendo, mas não tem Now, responsabilidade de falar com ultimately, eles. No final an das Israel contas, and a Zionism that doesn't reflect um moral Israel e um aspirations sionismo que não is an reflete Israel and aspirações Zionism that the morais next é generation um of Jews sionismo que around a the world are próxima not going to have a geração de relationship. judeus no mundo não vão conseguir se You relacionar. could teach them, Kalita, Você all the pode facts and ensinar figures,
todos os fatos e os números, não vai interessar nada. Eles vão se afastar do judaísmo de Israel por causa dos judeus. Porque ser judeu é viver de uma determinada forma. Deus disse isso para o povo judeu, Deus disse isso para Abraão. Gênesis 18, eu escolhi você, porque você vai ensinar os seus filhos que viver da forma de Deus é agir com justiça e de maneira certa. É isso que é judaísmo. Não é que comida que você come, não é a vela que se acende. Essa é a parte chata. A eleição não foi, essa escolha não foi feita baseada em comida kosher. A escolha do povo judeu foi baseada no fato de que somos um povo que vai andar pelo mundo compromissado a fazer o que é justo e certo e entender que essa é a essência do que é andar no caminho de Deus. Você pergunta, o que é o judaísmo? Não é só é fazer o que não fazer aos outros o que você não quer que façam com vocês. Se Israel não abraçar isso, se ele não for o exemplo disso, o único povo que vai querer ter uma relação com Israel são aqueles que têm péssima educação em termos de judaísmo. Os fascistas do mundo vão se unir e os fascistas judaicos vão se relacionar com o judaísmo que é imoral. Então, nós temos uma guerra cultural para assegurar que isso não seja aquilo que Israel defende. Mas, por outro lado, não desista. Nós vamos errar. E quando você está em meio a uma guerra, isso é inevitável. O que fizerem de errado com você, não faça isso com os outros. Coloque você na posição dos israelenses, dos pais israelenses. É uma situação difícil. Nos dê o benefício da dúvida. Mas o mais importante é nunca deixe de desafiar Israel para se tornar o Israel que ele precisa ser. No minuto que o sionismo passa a ser sobre lealdade, não sobre expectativas e aspirações, os judeus não terão um relacionamento com isso. Se nós pensamos que o sionismo é silenciar as pessoas, não haverá futuro. Israel tem que agir melhor. Os judeus do mundo todo têm que continuar esperando e demandando que Israel seja melhor. E temos que continuar conversando uns com os outros. Mas a gente tem que estar comprometido a ouvir uns aos outros. Ouvir não quer dizer que eu concordo. Ouvir não significa que eu vou fazer o que você quer que eu faça. Ouvir significa que você está ciente das consequências do meu comportamento e parte da minha responsabilidade é me importar com isso também. Nós temos uma guerra para ganhar, nós temos uma guerra para terminar e nós temos um caminho moral que nós temos que voltar para ele. Nós temos muito trabalho a fazer. E eu espero que tenhamos a força e a coragem de fazê-lo. Daniel, Kelita and I Daniel, speak for Kelita because I'm a sure of Kelita that. e eu tô falando por learned ela a porque eu lot. tenho certeza que ela também As aprendeu our muito. as Nós aprendemos students and muito the como audience. alunas, It was como only an parte do hour, but público. it was Foi só an uma hour horinha, of mas deep foi learning, uma hora de um and aprendizado thank you so profundo. much for sharing Portanto, your muito obrigada por personal compartilhar history, your a sua experience história pessoal with conosco, us. a sua This experiência dimension, the personal e essa experience dimensão da is da the experiência real source pessoal. of wisdom, Ela I é a believe. fonte And thank you so much verdadeira for de being sabedoria. so Então, muito open with obrigada us and por ter sido tão answering to aberto our conosco e ter service respondido todas questions. as nossas It's my perguntas. pleasure. Thank you for É um prazer, é the todo best meu. question- Muito the best obrigada. questions I've had in an As hour melhores in memory. perguntas que eu já So, tive I numa really entrevista de uma hora appreciate the em que eu consigo questions me and where they lembrar. came Eu from. realmente It's a gostei pleasure muito being with all of dessas you. perguntas e de Came onde from elas the heart vieram. that Elas loves vieram
falam do coração, no coração que ama Israel. Todo mundo, eu consegui sentir isso. Isso é certeza. Muito obrigada a todos. Fiquem bem. Agradecer também a nossa equipe, que tá, a Patrícia, que está na tradução, o Natan na parte técnica, a Fernanda no acolhimento, toda a nossa equipe que está aí trabalhando, a equipe do CEJ também, com a professora Suzana, super parceira, também o Victor e o Eduardo, nossos parceiros dos Bogrei Hazid, e Mário Fleck aqui também conosco, que é o idealizador da Academia Judaica, todo esse time, a nossa gratidão por todo o seu empenho, todo o seu esforço em fazer essa voz chegar e ecoar a outros lugares e que realmente chega aos nossos corações, porque é a fala da experiência, é uma fala que vem carregada de não só de palavras ao vento, são palavras que vêm carregadas de uma sabedoria, de uma vivência e de uma verdade. E eu agradeço muito também, Daniel, por compartilhar conosco. Obrigada. Thank you. Be well. Laila Tov from Jerusalem. Bye-bye. Muito obrigada.